das grandes dúvidas dos vegetarianos, das pessoas que começam a tirar carne da alimentação, é se elas devem consumir produtos à base de soja. Por que tem essa ideia? Porque antigamente a soja, por ser um alimento bem proteico, era considerada um dos substitutos da carne. Então a pessoa tinha o hábito de tirar a carne da alimentação e aí ela colocava preparações à base de soja, por exemplo, bife de soja, carne moída à base de soja, aquela proteína texturizada de soja. Então a soja ficou conhecida como um substituto da carne. Na verdade, a carne não precisa ser substituída por nada, né? Se você já tem alimentos que contêm proteína, né, como cereais integrais, os feijões, você não precisa colocar um substituto. A soja é um dos alimentos ricos em proteína, que ela é da família das leguminosas, que são os alimentos mais ricos em proteína do reino vegetal. Então, ela é uma opção, mas ela não é obrigatória. E a soja tem alguns cuidados que a gente deve ter no seu consumo. Por que tem tanto mito e tanto medo e tanta confusão em torno da soja? Porque a soja, quase toda a soja produzida no Brasil é transgênica. Então, isso não é um hábito que a gente deva ter, de consumir soja transgênica, não é legal para a nossa saúde. Então, esse é o ponto principal. E esses produtos à base de soja, por exemplo, a proteína texturizada, a proteína que está em muitos industrializados, como hambúrgueres, almôndegas, esse tipo de produto, né, feito com soja, geralmente é de soja transgênica, então a gente deve evitar, né, ou ter um consumo bem esporádico se for necessário. Então, mas a soja é um alimento que contém benefícios para a nossa saúde. A soja contém alguns compostos que chamam isoflavonas, que ajudam bastante a prevenção de alguns tipos de câncer, especialmente de mama, reduzem sintomas de menopausa. Então, a soja tem benefícios para a nossa saúde, sim. A gente pode consumir, mas tem que ter alguns cuidados. Então, as melhores formas de consumir a soja são formas de preparo que minimizam os antinutrientes que a soja possui. Então, por exemplo, a coagulação é um processo que tira esses antinutrientes da soja. Um produto que é coagulado é o tofu, e bem conhecido, né, pelos vegetarianos, pelos veganos, é o tofu. Então, o tofu é um excelente alimento, uma fonte proteica, e tem que ter o cuidado de consumi-lo ele na forma transgênica, não transgênica, aliás, e orgânica, se possível, tá? Geralmente vem escrito nas embalagens. Comece a ler os rótulos, a procurar em feira de orgânicos, que é possível encontrar, sim. Outro tipo de produto de soja que é melhor para a saúde são os fermentados, né? O miso, o tempê. Esses processos de fermentação também retiram os antinutrientes da soja e você pode utilizar também. Então, a soja pode fazer parte da alimentação, por exemplo, a soja em grãos, desde que você, se possível, coma a soja não transgênica, né? E deixe de molho essa soja por pelo menos 24 horas numa água e depois joga a água fora e coloque uma água nova para cozinhar, para tirar os antinutrientes, né? Que dificulta a absorção de alguns minerais no nosso intestino. Então, esses são os cuidados com a soja, tá? A soja é das leguminosas a mais proteica. Ela também tem fibras, tem alguns minerais, é um alimento bem interessante. A gente só deve ter cuidado então com a procedência dela e com o excesso de produtos industrializados, para isso não virar a base da nossa alimentação quando a gente retira a carne. Não tem necessidade alguma de colocar produtos industrializados, hambúrgueres, almôndegas, produtos à base de soja. Você pode fazer um consumo esporádico, mas não tem necessidade, não faz bem para a saúde isso ser um hábito.